de economia e de como repercute em Santa Catarina o peso da alta dos juros no país. Gente, olha esse cenário. Quase metade das pequenas e médias indústrias catarinenses não estão conseguindo fechar as contas. Por isso, a gente conversa agora com ele, que já chegou aqui, o economista Álvaro Desidério da Luz. Bom dia para você, senhor Álvaro. Seja bem-vindo ao SC no Ar. Bom dia, Marta. Bom dia, ouvintes. Bom, a gente está falando aí de um cenário preocupante. 42% desses empresários estão tendo que tirar dinheiro do bolso, vender imóveis. A gente está vendo gente que está atrasando o salário já, anunciando férias coletivas. Tudo isso reflexo do peso dos juros que nunca subiram tão rápido em tão pouco tempo, né? A Selic foi de 2 para 13,75 em pouco mais de um ano, a alta mais rápida da história. É, exatamente isso. Esse é o grande problema, tá? Boa parte das indústrias, das empresas, precisam, por exemplo, de fazer operações de capital de giro junto aos bancos. E o custo dessas operações, ele tinha uma base de 2% e foi para 13,75%, né? Como na ponta para a empresa sempre custa um pouco mais do que a taxa Selic, então você pode imaginar que o industrial, o empresário, tomava dinheiro aí a 4%, 5% ao ano, e agora está passando a tomar dinheiro a 18%, 19% ao ano. Considerando que a gente vinha de uma desaceleração grande da época da pandemia, estávamos ainda retomando o ritmo da economia, a alta da Selic ela foi bastante perversa, bastante drástica para agravar essa situação dessas empresas. Bom, a gente vê como isso se reflete no nosso dia a dia. A gente vê situações aí agora, dia 1º, vem a alta do preço dos medicamentos. A indústria farmacêutica já anunciou, tem montadoras anunciando férias coletivas. Realmente fica mais caro produzir e as empresas começam a desacelerar essa produção. A gente vê aí aumento da taxa de desemprego e por aí vai, né? Repercute diretamente no dia a dia das pessoas. Isso aí. O processo do Banco Central, quer dizer, qual a função dele? Combater a inflação. Quer dizer, evitar que a inflação suba, que acelere, tal como a gente já viu acontecer bastante no passado no Brasil. Só que para combater a inflação ele precisa desacelerar a economia. E a desaceleração ela está vindo numa velocidade muito maior do que o esperado, muito mais intensa, né? E aí combina com essa questão, por exemplo, aumento do preço dos remédios. Você tem um cenário muito ruim, sobretudo para as famílias, né? Para as empresas, mas isso acaba batendo nas famílias porque afeta o nível de emprego, né? Emprego e renda. Tá certo. Bom, tinha uma expectativa aí de queda da taxa de juros, mas o Banco Central deixou claro na ata essa semana que ainda vê riscos inflacionários. Então a situação é muito crítica. A gente vê agora a 4ª grande empresa pedindo recuperação judicial só esse ano. A situação está difícil. Ainda ontem, senhor Álvaro, eu ouvi um podcast falando sobre a situação da Argentina. A gente tem um pouco de medo que a situação se agrave realmente aqui também no Brasil, né? Então, exatamente por isso é que o Banco Central está agindo dessa forma, que não é um momento positivo para a economia, mas ele é necessário. Exatamente para a gente não se tornar um país parecido, nós não nos tornarmos um país parecido com o que está acontecendo com a Argentina, onde a inflação está rodando aí 100% ao ano. Quer dizer, a Argentina já perderam qualquer tipo de racionalidade, de capacidade de planejamento econômico, né? Ter a inflação subindo é muito pior. Quer dizer, o momento atual ele é difícil, ele vai passar. O Banco Central provavelmente deve começar a sinalizar quedas e iniciar um processo de quedas no segundo semestre, mais próximo do final do ano. Mas, de fato, esse exemplo com a Argentina ele é excelente, né? Por que a gente está passando por esse momento difícil? Para evitar da gente se transformar em alguma coisa parecida com a Argentina. Bom, para ontem estava previsto um anúncio bastante aguardado. Teve algo relacionado ao arcabouço fiscal, não foi isso? Isso. É porque, assim, o mecanismo para combater a inflação funciona da seguinte forma. O Banco Central sobe os juros para tirar dinheiro da economia e desacelerá-la. O governo, quando gasta muito, coloca dinheiro na economia. E aí você tem o Banco Central puxando para um lado e o governo puxando para o outro. E aí a necessidade de um anúncio, de uma nova regra para despesas. Como o governo vai enfrentar as demandas do gasto público. E aí você tinha uma expectativa do anúncio para ontem, ele foi apresentado para o Congresso Nacional, então o anúncio, a data e o horário para o anúncio do novo arcabouço fiscal ficou para hoje,
às 10 horas da manhã. Vamos aguardar, né? Porque a gente já viu vários adiamentos aí em relação a esse anúncio. Mas é importante que o governo diga como ele vai tratar a sua demanda por gastos públicos, né? O governo ele precisa executar gastos públicos, só que ele precisa definir qual é a regra que ele vai utilizar. A gente vê aí esse cabo de guerra entre governo, Banco Central, difícil mesmo, porque a gente vê no Brasil uma inflação persistente, a maior taxa do mundo. Daqui a pouco tem mais um mês, daqui a pouco, né? Daqui a mais ou menos um mês tem uma nova reunião aí do Copom e a expectativa para o próximo anúncio é justamente essa, porque semana passada se esperava uma redução que não chegou. Isso, havia uma certa expectativa de que o Banco Central poderia começar a sinalizar nas suas atas, né, onde ele comunica o que foi discutido dentro da reunião, de que já estava se preparando para uma redução. Ela foi frustrada, o Banco Central disse, olha, como a inflação não está indo para a meta, eu pretendo continuar com o juro pelo menos nesse nível. Para o segundo semestre, como a gente tem uma série de indicadores avisando que a economia brasileira está desacelerando muito, e isso fatalmente vai acabar desacelerando a inflação, mais um pouco ainda, o Banco Central deve iniciar um processo de comunicação em relação às quedas e iniciar as quedas ainda no segundo semestre. Mas a gente vai demorar um pouco para poder recuperar um ambiente normal na economia brasileira. De fato, como você colocou no início, o juro ele subiu muito rápido e muito. A maior alta no menor tempo da economia brasileira. E isso praticamente desorganizou as questões financeiras de todas as empresas, né? Obrigada, senhor Álvaro da Luz, traduzindo aí esse mercado de finanças, de economia para a gente e o quanto isso repercute também no nosso dia a dia. Obrigada pelos esclarecimentos e pela sua participação aqui no SC no Ar. Estamos na torcida para o Brasil finalmente recuperar.